Fala Tubarão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou te falar sobre alguns conselhos que eu gostaria de ter ouvido quando decidi empreender. Pessoal, quando a gente está começando, existem dois sentimentos que acabam coexistindo como duas, até outras pessoas dentro da gente, que acabam se tornando ali nossos companheiros de caminhada, né? Um primeiro sentimento lógico, é o de entusiasmo, é porque a gente está fazendo tudo aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está no caminho da realização de tudo que a gente quer, porque a gente acredita no projeto, que a gente acredita no negócio, nas pessoas, etc. O segundo é quase antagônico, que é o de meio que desespero, de desorientação. Por quê? Porque a gente não sabe necessariamente no que vai dar tudo aquilo. E se tem uma coisa que eu gostaria de ter passado no início da minha caminhada, é que tivessem passado por mim algumas pessoas que pudessem me orientar em algumas coisas que não necessariamente no negócio em si. Por quê? Porque isso faz com que a gente cresça, isso faz com que a gente pegue por experiências de outras pessoas o sumo daquilo que a gente precisa para adotar nas nossas experiências. E a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, ou seja, a gente precisa também lançar mão de algumas pessoas que possam orientar a gente em certos direcionamentos, em certas coisas para fazer. Então eu gostaria de ter passado, sim, por algumas coisas. E infelizmente não passei, e eu estou aqui justamente para te falar que algumas coisas que não tem necessariamente a ver com o negócio, você vai precisar para que você possa ter uma caminhada aí mais saudável, mais direcionada para os resultados que você deseja. O primeiro conselho que eu gostaria de deixar é: não tenha vergonha de começar pequeno. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem vergonha do nosso começo, porque ele é pequeno, porque a empresa ainda não entrega o resultado, a gente tem uma mudança ali de rotina, uma mudança muitas vezes de padrão de vida, porque a gente abre mão de um certo conforto, de um certo estilo de vida para que a gente possa focar agora nos nossos negócios. E isso a sociedade nos cobra, as pessoas que estão ao nosso redor sentem essa diferença e começam a nos cobrar. E a gente começa a se sentir um pouco retraído, de não poder falar, de não poder comunicar aquilo que a gente está vivendo. A gente conta, lógico, com essas pessoas dentro do nosso negócio, mas a gente fica ali meio que vivendo sozinho, uma vida solitária. Então, não tenha medo de começar pequeno, não tenha vergonha de começar pequeno. Na verdade, você deve começar pequeno e já pensar grande. Essa que é a máxima do negócio. O segundo conselho que eu gostaria de deixar aqui para você é: seja realista nas suas expectativas. Por quê? Porque o sucesso não acontece da noite para o dia. Muitas coisas você vai ter que passar, muitas caminhadas, muitos dias bons, dias ruins e etc. E você precisa ser realista com a sua expectativa, saber que a tua vida empresarial é uma construção e não necessariamente uma decisão. Agora eu sou empreendedor, agora eu sou empresário e tudo que eu quero vai acontecer na minha vida. Não é assim que funciona. Poderia ser, mas não é assim que funciona. O terceiro conselho que eu gostaria de deixar para você é que o foco tem que ser no cliente. Por mais bonita e redonda que seja a nossa empresa no início, por mais linda que ela seja, por mais organizada, por mais estruturada e tudo mais, isso não faz a mínima diferença. O que vai realmente fazer a diferença máxima aí no teu negócio é a transformação que ele gera para os clientes, para a sociedade, tudo aquilo que realmente está acontecendo, que não necessariamente tem a ver com o produto, com o serviço. O foco ele precisa ser no cliente. Tem uma frase do São Alto que diz que o cliente é o nosso chefe. Né? Com uma decisão, ele pode tirar o dinheiro dele de dentro do nosso negócio, levar para o concorrente e assim a nossa empresa, todo mundo na empresa ser demitido. Então o cliente ele precisa ser cuidado, o foco tem que ser no cliente. Então isso também serve para aqueles que querem ser perfeitos, começar quando tiver tudo ok e tudo mais. Cara, a diferença realmente que você vai ter dentro do seu negócio é a transformação que você causa por meio dele, ok? Então o foco tem que ser no cliente, o foco tem que ser na transformação. O quarto conselho que eu gostaria de te entregar é: seja estratégico. Seja estratégico. O que é ser estratégico, Irã? É viver o hoje, planejado pelo dia de ontem e mirando nas metas de amanhã. O que é isso? Não estou falando nem de você viver no passado e nem no futuro, estou falando de você viver no agora, mas sabendo que esse agora ele está sendo uma construção, uma ponte para a realização de tudo aquilo que você está construindo. Então, seja estratégico, não viva ali dentro do seu negócio especificamente. Tem um livro que ele fala, que é o mito do empreendedor, que ele fala sobre esse mito que a gente tem de que o trabalho duro, ou seja,
seja, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, muitas vezes abrindo mão de tempo de qualidade, tempo de cuidados pessoais, tempo com a família, enfim, tantas outras coisas, de qualidade de vida, inclusive. Tem muita gente que, em detrimento do negócio, abre mão de se cuidar, de ir para uma academia, de cuidar de si mesmo, né? de comer uma comida melhor e etc. E essa é a grande diferença. Você ser estratégico é justamente fazer isso, não trabalhar de forma simplesmente dura, mas trabalhar de forma diligente, de forma não somente operacional, mas também estratégico. Existem níveis dentro da empresa. O estratégico, na base da pirâmide, no meio da pirâmide ali nós temos o tático e o operacional. É muito comum não, é quase que regra que no início de um pequeno negócio a gente esteja ali no tático, no operacional e também no estratégico. Só que a nossa função, ela é estratégica e isso acontece, essa transição, ela acontece quando a gente consegue pensar de forma estratégica, saber que o passado foi planejado para que a gente vivesse o hoje construindo o amanhã. Então, isso é ser estratégico. A nossa função é estar pensando em como fazer a empresa crescer e não somente fazendo a empresa funcionar diariamente. Existe, como eu falei, uma grande diferença entre o trabalho duro e o trabalho burro, tá? Então, não adianta trabalhar 10, 15 horas, 16 horas por dia se você não sabe o que você está fazendo. Então, quarto conselho, seja estratégico. O quinto conselho, seja disciplinado. Por que disciplinado, Irã? Porque haverão dias e dias. Haverão dias em que você vai estar com energia lá em cima, com uma motivação altíssima, querendo conquistar o mundo, e haverão dias bem mais difíceis do que os outros. E esses dias difíceis, eles também precisam acontecer, eles também precisam ser vencidos, eles também precisam ser executados. E a grande diferença entre ser motivado e disciplinado é você, independente do que você está sentindo naquele dia, você fazer o que tem que ser feito. Criança faz só o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E quando a gente fala de um adulto, empresário, empreendedor, um dia faz diferença. E como como executar mesmo sem estar motivado, você tendo um plano de ação, sabendo que você acordou hoje, sabendo tudo o que você precisa cumprir nesse dia, que esse dia ele vai contribuir com essa semana, e essa semana vai contribuir com o mês, para fechamento do semestre, do ano, enfim, do biênio e por aí vai. Então, tudo é uma construção. É um jogo de quebra-cabeça, uma caixinha, uma peça encaixa na outra para formar a figura do todo. Ok? Então, sexto conselho, seja paciente, as coisas não acontecem da noite para o dia. A mais longa caminhada precisa do primeiro passo para ser iniciada. Então seja paciente, além de ser realista com as suas expectativas, seja paciente, as coisas não acontecem da noite para o dia. O sucesso, ele não acontece da noite para o dia. Você imagina aí, por exemplo, um atleta olímpico, se ele simplesmente treinasse um mês antes, 2 meses antes de uma Olimpíada, será que ele conseguiria os resultados que ele consegue da mesma forma? Será que isso aconteceria? Ou realmente ele precisa, há um motivo por trás dele trabalhar ali 4, às vezes 8 anos, né, porque a Olimpíada é de 4 anos, e às vezes o atleta não consegue o índice, e ele simplesmente não consegue o índice e continua trabalhando, continua treinando para que na próxima Olimpíada ele não só esteja lá, mas que ele esteja em alto nível. Se você for analisar os atletas de alta performance, eles começam uma vida de alta performance ainda quando criança. E nós, né, queremos o resultado da noite para o dia, por quê? Porque agora temos um CNPJ. Não é assim que as coisas acontecem. Eu já fui assim, muito imediatista, não tive paciência, tomei decisões erradas e fui para o buraco. Esse é um conselho que eu estou te dando para que você não incorra nos mesmos erros. O sétimo conselho que eu te dou é: invista em conhecimento. O conhecimento ele é incremental. Toda habilidade ela vem com conhecimento, prática e repetição. Toda habilidade vem com conhecimento, prática e repetição. Então o conhecimento ele é incremental, ele faz parte do teu crescimento, ele faz parte da tua caminhada. Toda profissão, qualquer profissão que você possa olhar aí, a pessoa passa anos para poder se formar. 2, se for um tecnólogo, um técnico, 4, 5, 6, 7, 8 anos, às vezes até mais se você for um especialista. E quando a gente trata de empreendedorismo, a gente não quer caminhar, trilhar a mesma trajetória. A gente acha que simplesmente o dia a dia, ou seja, o empirismo, vai fazer com que a gente seja um expoente. Existem casos de pessoas que nunca estudaram, que nunca aprenderam coisas diferentes, etc.,
que são realmente expoentes, mas essas pessoas são expoentes. Se você não está dentro desse hall de pessoas extraordinárias que conseguem transformar qualquer coisa em crescimento, em alguma coisa, você precisa de conhecimento. Então, o conhecimento é incremental. Invista em você primeiro. Invista em você para que você faça uma empresa que você queira, que você está querendo de verdade, de fato, construir. O último conselho que eu te dou, parece bobagem, é um tanto clichê, mas ame o que você faz. Ame o que você faz. Ame o que você está fazendo. Por quê? Porque, como eu falei, terão dias e dias. Empreender é uma cadeia de coisas e decisões que a gente precisa tomar todos os dias. Todos os dias a gente está fazendo coisas que a gente gosta e que a gente não gosta, mas tudo contribui para aquilo que a gente está construindo. Tudo contribui para aquilo que a gente quer, tudo contribui para o quebra-cabeça que a gente quer montar. Então, cada pecinha é uma pecinha importante, você precisa amar todas elas. Ah, mas eu gosto só de vender, ah, mas eu gosto só de liderar, ah, mas eu gosto de organizar. Não interessa. Você precisa amar todas essas coisas para que você possa imprimir o máximo de resultado possível em tudo que você está fazendo e, consequentemente, essas ações te devolverem os resultados que você sonha, que você sonhou quando abriu o negócio. Ok? Então, se eu pudesse te falar mais uma vez, na Bíblia está lá escrito, na multidão de conselhos, há sabedoria. Ou seja, distingue o que é conselho de um pitaco, ou seja, conselho ele vem de pessoas que gostam da gente, que têm conhecimento naquilo e não somente querem intrometer na nossa vida. Com essas pessoas, cola, bota debaixo do braço e aprende, evolua todos os dias, também por meio de conhecimentos e tropeços de outras pessoas, ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, passa aí para o máximo de gente possível, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.